Fala galera, tudo bem? Eu sou o Gilberto Takatsu e tô aqui para falar de lançamento da Intel de chipset Z790. Se você ficou interessado, segue a gente aí depois da intro. Dica ASUS. Quer receber conteúdo sobre os melhores hardwares e periféricos direto na sua For You? Então segue a ASUS no TikTok. Tem muito conteúdo para você curtir tudo sobre o universo gamer de PCs. Segue a gente lá! Bom galera, estamos aqui com o lançamento da Intel 13ª geração, chipset Z790, e aqui a gente vai falar um pouco da linha ROG Strix. Aqui nós temos a ROG Strix Z790-E, tá? Ela é o topo de linha da linha Strix. Essa placa utiliza o soquete LGA 1700, isso quer dizer que ela continua sendo compatível com a linha Z690, então processadores de 12ª geração também podem ser utilizados nessa placa. E falando um pouquinho de processador, vamos falar da alimentação do processador. Nós temos aqui dois conectores Pro-Cool, o interno dele, os pinos são maciços, e eu tenho uma entrega de energia melhor. Eu tenho um VRM de 18 fases mais 1, cada fase entregando 90 amperes. Em cima do VRM eu tenho o dissipador de calor, o heatsink. Nesse caso aqui ele é bem maciço, integrando toda a parte superior e a parte lateral. Dentro, unindo eles, eu tenho um hatch pipe, e integrando a parte do dissipador de calor, eu tenho o painel traseiro. Então o Wire Shield dessa placa ela é integrado na placa, ele não sai, e ele também faz função de dissipador de calor. Além disso, eu tenho DDR5 com suporte a 128 GB e frequências de 7.200 MHz ou mais. Esse ou mais vai depender da configuração de memória que você utilizar, quantidade de bancos, capacidade e também do refinamento das BIOS que irão saindo conforme o tempo. Falando um pouco sobre as capacidades de expansão dessa placa, eu tenho um slot PCI Express X16 no padrão 5.0, eu tenho mais dois slots PCI Express X16, só que eletricamente eles são X4, que são fornecidos pelo chipset, e sendo fornecido pelo chipset eu tenho mais 4 portas SATA. Além disso, falando de armazenamento, eu tenho 5 slots M.2, sendo o principal aqui no padrão PCI Express 5.0, e eu tenho mais 4 slots M.2 no padrão 4.0. Falando um pouquinho do painel traseiro dessa placa, ela tem as portas DisplayPort, HDMI, 4 portas USB 3.2, eu tenho os botões Clear CMOS e do BIOS Flashback, eu tenho mais 6 portas USB 3.2 de 10 GB, eu tenho uma USB-C de 10 GB e uma USB-C de 20 GB. Eu tenho rede Intel de 2.5 GB por segundo e Wi-Fi 6E junto com o Bluetooth 5.3. Além disso, eu tenho o áudio Supreme FX 7.1 com o codec ALC 4080. Olhando para a parte interna da placa, nós temos 5 conectores para fãs do gabinete e o CPU fan. Eu tenho um conector I/O Pump, que é a bomba do water cooler. Eu tenho um outro conector que é para o fan do VRM. Então essa placa ela vem com um acessório adicional, onde você pode colocar um fan com ar direcionado diretamente para o VRM. E isso é muito importante quando você coloca processadores de alta performance, que consomem muita energia. Então você deixando o VRM mais frio, você tem mais performance na máquina. Além dos conectores de fãs, nós temos o QLED, que é o display de códigos de erro. Caso a placa trave em algum momento da inicialização, você consegue pegar esse código de erro e verificar na tabela qual é o componente que possivelmente está dando problema e verificar caso seja memória, uma placa de vídeo, um M2. E nós temos USB 3.2 USB-C frontal. Eu tenho mais 2 conectores USB 3.1 para mais 4 portas e 2 conectores USB 2.0 para mais 4 portas. E aí, para o final, eu deixei aí os conectores RGB, que RGB dá mais FPS. Então eu tenho 3 conectores RGB endereçável e mais um conector de RGB 12 volts que não é endereçável.
Além de toda essa parte de hardware que eu falei, todos os recursos, nós temos os recursos de software da ASUS. Então eu tenho o Armor Crate, onde ele abre a parte de instalação de drivers, de softwares adicionais de controle da placa-mãe, como o iSwitch, né? Eu acho ele muito importante para você fazer os controles ali de perfil de overclock, perfil de fan, e eu também dentro do Armor Crate eu consigo fazer a atualização dos firmwares dos controladores e também eu faço o controle da configuração do Aura Sync, então toda a parte de RGB é controlada pelo Armor Crate. E é isso aí, galera, nós fizemos aí um review rápido da linha nova 17790, espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma dúvida, sugestão, alguma pergunta, faça aí nos comentários, se inscreve no nosso canal, ativa a sinetinha aí, dá seu like e até a próxima.